E aí pessoal, tudo bom? Estamos nessa quarentena aí, né? Vamos continuar com nossos trabalhos aí. Então hoje nós vamos ver a primeira aula de física do conteúdo específico do primeiro ano. A gente já trabalhou esse conteúdo na sala de aula, mas eu vou dar uma passada nele aqui para a gente começar a fazer as nossas atividades. Então o que a gente vai trabalhar vai ser a dinâmica. Vamos trabalhar a dinâmica. Trabalhar a dinâmica. O que vem a ser a dinâmica? Dinâmica é a parte da física que estuda o movimento, as forças. Por exemplo, uma força está relacionada com aquilo que você aplica em um corpo para ele se movimentar ou até se deformar. Então, dinâmica está relacionada ao movimento e a força. Vou trocar o ponteiro aí, que está muito ruim. Então, a gente vai trabalhar força. O que é força? Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Então eu tenho aqui, por exemplo, um objeto qualquer, aqui é a capinha do meu óculos. Então, se eu injetar uma força nele, ele vai adquirir um movimento. Se ele fosse para uma parede, por exemplo, eu ia adquirir uma força e não ia acontecer nada. Mas se fosse uma coisa frágil, igual ele aqui, quando eu adquirir uma força dele, eu deformo ele. Deformo ele. Então ele tem uma força de mudar para desenvolver uma aceleração. Quando eu aplico uma força, ele se move, ou se deformar. Quando eu aperto ele, ele se deforma. Então a força tem essa capacidade, seguindo as leis de Isaac Newton. Esse termo, né, a gente trabalha nessa parte da física, a gente trabalha muito as leis de Newton. Então aqui tem alguns tipos de força: a gravitacional, que é a atração no centro da Terra, né, que puxa a gente para baixo, né, para segurar a gente, manter a gente em pé. A força elétrica, né, choque, quando a gente bota numa tomada, por exemplo, naquele choque. Magnética, a do ímã. A nuclear é a força do núcleo atômico. Força de atrito é a força que segura a gente, né, quando você vai para andar, fazer qualquer coisa. É a força que segura, tem a força de empuxo. Quando você mergulha na água, sem aquela força que te joga para cima, empuxo. Então tem várias forças fora essa, né? Então aqui, força de atrito. Aqui o esqui está vindo, está deslizando, mas aqui tem o atrito da neve, que vai segurando ele, vai travando ele. A força gravitacional, que vai puxando ele para baixo. Força de arraste, né, que segura aqui o paraquedas para cima, né, o vento, que se ele segura o vento assim, vai freando, mantendo a pessoa em pé. Aqui a aplicação da força, a força é aplicada no carrinho, vai fazer desenvolver uma aceleração nesse sentido. Magnetismo, que é o ímã, né, que atrai os metais. Força elástica do brinquedinho aqui, que faz o brinquedo subir, né, depois puxa aquela força que mantém ele para cima e para baixo, puxando ele. Aqui a tração ou tensão, né, puxando por dois lados, vai ter uma força de atração e tensão. E aqui a força de um empuxo. No caso aqui, o calor vai empurrar o balão para cima, a força de empuxo. Então tem vários tipos de força. Aqui são algumas, mas existem mais algumas por aí também. Então forças são grandezas que podem ser vetoriais. Portanto, precisa definir de acordo com o seu módulo, quer dizer, a direção ou sentido. Então, se eu falo de uma força, eu tenho que dar alguns dados para você saber que força é essa, para onde essa força vai, o tamanho dela. Então aqui, ó, eu posso dizer que uma força ela é vertical.
Posso falar com a força é horizontal, mas mesmo assim eu não digo muito. Mas posso falar com a força é horizontal no sentido esquerda, direito para esquerda, ou ao contrário, posso falar que a força é horizontal da esquerda para a direita. Posso falar com a força vertical, de cima para baixo, né? Ou ao contrário. Isso aqui é um módulo que eu mostro o vetor da direção para onde eu quero que essa força foi aplicada, entendeu? Então, para me mostrar, indicar esses sentidos, eu tenho que usar o que a gente chama de vetores, que são essas setas segmentadas. Por exemplo, aqui eu sei que a seta vai da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, B. Essa aqui, a C, ela vai da direita para a esquerda. Então aqui eu consigo indicar a força. O AD vai de baixo para cima, de baixo para cima. A E vai de cima para baixo. Então tudo isso eu indico onde que as forças vai. Aqui é uma força resultante. Quando eu puxo ela para um lado e para o outro, o objeto acaba indo para o meio e junta as duas forças, né? Força resultante é isso. Então, se eu pegar uma força e aplicar uma força no objeto, igual aqui, ó, se o objeto for muito pesado, ele vai ficar aqui, a força na ação e reação, né? Terceira lei de Newton. Eu aplico uma força, o objeto aplica uma força igual em mim. Mas eu quero falar da força resultante. A força resultante é igual a força 1 mais força 2. Aqui eu tenho a F1 mais F2. Vai me dar aqui, ó, 6 N de força para cá. Ó. Aqui eu tenho uma força de 6 N para cá. Esses 4, mas esses dois, 6 N para cá. Aqui eu tenho uma força que aplica 6 N nessa direção e 3 N nessa direção. Quer dizer que essa força, na realidade, o módulo dessa força aqui é 3 N para essa direção. No caso, da esquerda para a direita. 3 N para essa direção. Aqui eu tenho uma força de 12 N, né? 2 mais 10, 12 N para cima. E tenho 5 N para baixo. Quer dizer que a força de direção disso aqui vai ser 7 N para cima, né? Eu tenho os 12 força para cá, mas eu puxo 5 para baixo, então só vai andar 7 para cima. Aqui esse objeto fica parado. Como ele está sendo puxado para todos os lados, a força é aplicada nele, acaba ele ficando em repouso. Então força resultante é o que? É quando eu junto duas ou mais forças e tenho uma força resultante. Eu tenho a F1 mais a F2 vai me dar força resultante do objeto. Se isso aqui for 2 newtons e aqui 1 newton, quer dizer que essa força resultante vai ser 3 newtons. 2 mais 1, 3. Então isso que é a força resultante. Então a gente tem as leis de Newton, vamos gerenciar isso aí. A primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então se o corpo estiver em repouso, ele tende a se manter em repouso. Se esse aqui, ó, meu bloco, se ele está parado aqui, ele tende a manter parado. Se ele estiver em movimento e nada, não tiver nada, não tiver ar, não tiver parede, não tiver nada para obstruir, ele vai continuar em movimento. Então a primeira lei de Newton diz isso: se um corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Se ele está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Um exemplo clássico, experimento que cai muito em prova. Você está no ônibus, você está em repouso em relação ao pessoal que está dentro do ônibus, mas você está em movimento em relação à rua, a barraca que está aqui, o guarda que está aqui fora, os prédios que estão aqui fora. De repente, quando o motorista para, a sua direção muda, você é jogado para frente, porque seu corpo está em movimento
ele tende a ficar em movimento. Um carrinho, se você empurra ele, aplica uma força nele, ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Você está andando de bicicleta, de repente aparece algum objeto na frente da bicicleta. Aparece um objeto na frente da bicicleta aqui. Esse objeto, quando você freia, tende a jogar você para frente. Então tudo isso aqui são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Todo mundo já foi empurrado em um ônibus, já teve que frear uma bicicleta e foi jogado para frente. Então essa é a lei da inércia. Se o corpo está em movimento, tende a ficar em movimento. Se ele está em repouso, tende a ficar em repouso. Segunda lei de Newton é a lei da força. A força que é aplicada no objeto é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior for a força, maior será a aceleração. Então, se eu aplico uma força num fusquinha, eu tenho uma força forte nele, ele vai andar bastante. Mas se eu aplicar a mesma força num caminhão, como ele tem a massa maior, ele não vai se movimentar. Então, a força está relacionada à massa. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então a força está relacionada à massa. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem um carro pequeno. Se eu estou empurrando ele, a gente consegue empurrar ele e ele vai andando, vai ter uma força resultante maior e ele vai se movimentar. Se eu aplicar essa mesma força num caminhão, a dificuldade de se movimentar vai ser muito maior. Eu tenho que aplicar uma força muito maior para ele poder se movimentar. Então a força está relacionada à massa para a aceleração. Segunda lei de Newton. Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração do módulo, do objeto. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A gente até muito brinca isso, né? Ó, é a lei da ação e da reação. Se fizer comigo, eu faço com você. Então isso até é usado para a vida, né? Então, se eu tenho uma parede, eu empurro ela, a parede está me empurrando para trás com a mesma força. Se eu estou empurrando ela para frente, está me empurrando para trás com a mesma força. Então, se eu empurro um corpo A para frente, ele vai empurrar com a mesma força, só que em sentido contrário. Se eu empurro para a esquerda, a parede me empurra para a direita. Então, a força sempre vai ter sempre que eu faço uma ação, eu tenho uma reação de igual proporção. Aqui o carro, quando a roda gira para frente, ela aplica uma força para frente e uma força para trás, força de atrito aplicada igualmente. Se eu empurro uma geladeira, aplico uma força nela aqui, ela vai aplicar uma força igualmente à força que eu apliquei em direção contrária. Se eu estou empurrando um móvel para um lado, ele está aplicando uma força igualmente, uma força igual na outra direção. A gravidade também, mesma coisa. Então, um videozinho curtinho, só para a gente começar a ter um início. Com certeza eu vou passar um estudo dirigido para vocês começarem a fazer as atividades na plataforma. Não vou passar a fazer vídeo muito longo não, porque fica complicado. Valeu, tchau, logo vamos estar juntos de novo.